pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área aqui do Críticos Sem Créditos. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre esse filme sueco-dinamarquês de 2012 chamado A Caça, que é protagonizado pelo nosso querido Mads Mikkelsen. A direção do filme fica a cargo do Thomas Vinterberg, que também dirigiu o Druk com o mesmo Mads Mikkelsen. Eu decidi falar sobre esse filme porque a temática dele me pega bastante e ultimamente tem sido muito em evidência essa questão de fake news, de acusação, de abuso, tudo mais. Tem várias coisas nesse filme que estão muito em evidência, muito atuais, são temas muito discutíveos atualmente, e eu achei interessante trazer essa discussão aqui. Além de ser um dos meus filmes favoritos, como eu citei, a direção tá maravilhosa, que a entrega do Mads Mikkelsen, é difícil falar desse cara, tá muito boa e eu adoro esse filme, achei legal trazer aqui pra vocês. E já vou avisando que esse vídeo aqui vai ter alguns spoilers, eu vou tentar me conter um pouquinho aqui, mas é o tipo de filme que não dá pra você discutir muito as nuances, os detalhes, sem falar muito sobre a trama, né, algumas decisões de roteiro e tudo mais. Então, se você não tem assistido, recomendo que você assista esse vídeo se você já tivesse visto o filme, até porque ele provoca algumas discussões que a gente vai tentar trazer aqui pro vídeo, beleza? Mas antes de começar o conteúdo efetivamente, aquele pedidinho rápido que eu sempre faço, se você puder se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante e assine o sininho das notificações que você fica sabendo sempre que a gente lançar um vídeo novo por aqui. E aqui na trama a gente acompanha o personagem do Lucas, que é o protagonizado pelo Mads Mikkelsen, que ele é um professor infantil ali numa cidade bem pacata, parece ser uma cidade pequena. Ele é professor infantil, é um cara meio solitário e tudo mais assim. A gente vai descobrir depois da trama que ele tem um filho adolescente, mas ele é um cara separado, tem uma namorada ali, mas ele é um cara meio reservado assim, apesar que tem alguns amigos ali, mas é um cara mais na dele e tudo mais. Ele é um professor infantil e em dado momento a gente vê que acontece uma coisa muito marcante ali. Tem uma aluninha, Clara, né, o nome dela é Clara, que ela dado momento assim, ela meio que começa a gostar um pouco dele, sabe aquela paixão infantil, assim, de você gostar de uma figura talvez paterna, mas ela tá descobrindo os sentimentos ali. Dado momento ela meio que dá um beijo nele, assim, só que foi totalmente, pelo que o filme mostra, uma coisa que ele foi muito pego de surpresa. Ele tava virando e de repente ela beijou ele porque ela gostava dele. Aí ele explica pra ela, não, você não pode fazer isso, é uma coisa que não é legal, tal, o professor tá aqui e tal, sou seu amigo, mas isso você não pode fazer. Só que assim, a criança não sabe muito lidar com essa rejeição e tudo mais, e ela acaba meio que acusando ele de uma coisa que, pelo menos que o filme mostra até então, não aconteceu nada disso, né? Ela fala acho que pra um inspetor ou pra outro professor, que o professor mostrou o pipi pra ela, um pipi fez ela pegar, um negócio assim, uma coisa muito grave, ela acaba contando, e o cara fica meio assim, né? Tipo, acho que é uma mulher no caso, assim, ela fala, até avisa ele, ó, Lucas, ela falou isso e tal, e aquela coisa, tipo de coisa que você não consegue colocar por baixo do pano. Nem acho que o filme tratou da melhor forma possível, obviamente, porque aquilo começa a escalonar de uma forma gigantesca, né? Perguntando, você viu isso, tá? Como que foi? E, gente, eu tenho criança. Às vezes crianças são um pouco sugestionáveis, dependendo do que você vai montando o cenário, e vão tratando isso com ela, foi isso que aconteceu, né? Aí aconteceu isso e tal. E ela meio que vai concordando um pouco, mas sem muito saber. E no momento do filme, um pouco antes, a gente percebe qual pode ter sido provavelmente a origem disso, né? Essa menininha tem um irmão mais velho, e acho que o amigo do irmão dela mostra um vídeo de coisa adulta, né? Um vídeo assim, que tem justamente essa imagem que ela projetou que o professor tinha mostrado. Então, o filme dá a entender que ela meio que misturou esses acontecimentos e fez essa acusação assim, não necessariamente por mal, né? Foi uma forma da criança reagir. Só que a gente sabe, né? Que o negócio escalona de uma forma gigantesca e a vida do cara vai ficando um inferno. Porque assim, até mesmo que você seja inocentado e tudo mais, imagina você ter uma acusação dessa nas suas costas. Uma coisa que tem um dano moral, um dano, sei lá, perante a sociedade, de imagem, psicológico muito gigantesco para todos os envolvidos, e não é diferente aqui pro personagem do Lucas. E ele começa, né, tentar provar a inocência dele e tudo mais, que realmente aquilo não aconteceu, só que é um cenário muito complexo, né, as pessoas acusando ele ali, ainda mais que ele tem uma característica de ser um cara mais solitário e tudo mais, e aquela coisa, né, você começa a projetar um cenário, tipo um papel em alguém, você começa a enxergar indícios, por mais que aquilo você não exista aquilo, mas você começa, quando você tem uma coisa na cabeça, é mais fácil você encontrar indícios de uma coisa que você está propenso a acreditar. Isso começa a acontecer no filme, até dado ponto que ele é totalmente marginalizado perante aquela pequena sociedade ali. Tem um momento muito legal, que tem uma entrega muito boa do Mads Mikkelsen, que ele tá acho que no mercado, ele vai estar tipo na lojinha, e o cara falou, você não pode entrar aqui, você não é digno de entrar aqui e tal. Só que ele vai saindo, só que depois ele volta. Não, eu vou entrar porque eu não fiz nada, revoltado assim. Tipo, eu não fiz nada, eu tenho o direito de comprar. Até sai na mão com o cara lá. E é uma coisa muito tipo, não, meu orgulho não vai deixar eu sair daqui porque eu tenho consciência que eu não fiz nada. Assim, é uma coisa muito visceral, muito interessante. Falando assim parece meio besta, mas realmente é muito bom no filme. Tem outros momentos, porque tem um complicador de toda essa história. Essa menininha Clara, por coincidência, por destino, ela é filha de um dos poucos amigos, né, um casal de amigos
que o Lucas tinha, né? Então fica aquela situação complicada, né? Caramba, tipo, por parte deles, né, do casal, falando, você que entrava na minha casa, né? Isso inclusive é um agravante, falar, realmente, ele é culpado, porque ele convivia na casa deles, realmente é o culpado disso, sabe? Aquela coisa de você enxergar realmente a culpa perante as situações. Só que por outro lado fica mais difícil e é mais doloroso pra ele. Tem uma cena muito legal também, novamente uma entrega maravilhosa aqui. Acho que é não sei se é numa missa, alguma coisa que ele vai. Ele começa a olhar pro amigo dele assim, ele tenta se conter, de repente ele estoura, ele fala, sério? A entrega, eu vou tentar imitar aqui, mas sério que você tá falando que sou eu? Que eu fiz isso? Eu? Olha pra minha cara, você tem coragem de dizer, achar que eu sou essa pessoa? É muito bom, é uma coisa bem pesada, assim. Esse filme é muito interessante. Inclusive, assim, o filme dá todo a entender exatamente que foi um grande mal entendido, até pelas coisas que ele mostra, assim, né, as nuances. Então, quando eu assisti, eu tive só essa interpretação. Porém, um rapazinho, que eu vou colocar o link do vídeo aqui, não lembro o nome dele, mas eu coloco os créditos aqui, tem uma teoria muito boa que ele trouxe assim, inclusive trouxe alguns indícios. E se de repente o nosso amigo Lucas realmente fosse culpado? E ele traz, eu não vou entrar muito em detalhe, confira o vídeo aqui que tem mais detalhes, ele traz até questões mais técnicas assim. Cara, fica uma pulga atrás da orelha, eu falei, e se fosse, né? Porque o filme joga totalmente por um outro lado, mas o que eu achei legal, eu já tinha gostado do filme, mas essa segunda interpretação me fez gostar mais ainda, né? Inclusive nesse vídeo ele sugere pra você assistir novamente o filme com essa ótica, pensando agora, tenta assistir o filme agora pensando que realmente ele é culpado. Mas enfim, depois eu vou tentar assistir e ver qual que foi a minha experiência, se eu tenho uma percepção diferente. Voltando à interpretação inicial que eu tive, né, da questão do mal entendido, eu acho que esse tema é muito pertinente, até porque a gente vive um processo, né, talvez alavancado pela internet, da gente, às vezes, ser um pouco antecipado nos julgamentos, nas acusações. Já presenciei isso várias vezes de personalidades que, ok, às vezes muitas vezes, a gente sabe que muitas vezes, onde tem fumaça tem fogo. Acho que esse é o tal do ditado. Mas nem sempre, então vamos tomar um pouco de cuidado. Às vezes até a pressão por personalidades famosas, influenciadores, até ter um posicionamento muito rápido, às vezes pode acontecer alguns julgamentos incorretos. Eu lembrei de alguns casos aqui que eu achei bem interessante. Tem uma série documental na Netflix que se chama Don't Fuck with Cats. Eu acho interessante, que mostra sobre, acho que é um caso, não vou entrar muito em detalhe aqui, de um caso de crime na internet que aconteceu, só que em dado momento da série eles acham que encontraram o culpado, e a internet cai em cima da pessoa, só que a pessoa não era culpada, e ela não aguenta a pressão psicológica e acaba tirando a própria vida, e logo depois descobre que não tinha nada a ver. Então eu tenho muito receio dessas questões das acusações antes do tempo, as pessoas veem aquilo, e mesmo que nem no caso do Mads, né, que ele é provado, se eu não me engano, um dos pontos chaves ali da trama, até que começa a acontecer um efeito meio cascata. Outras crianças começam a acusar ele de ter feito aquilo, sabe? Começa a ficar uma coisa uma histeria meio que coletiva naquele cenário, que todo mundo começa a acusar ele. Só que uma coisa que é engraçada, curiosa, todas as crianças acabam acusando ele como foi o modus operandi dele. Ele pegava as crianças, levava pro porão da casa dele e fazia as coisas lá. Só que, ele não tinha porão na casa dele, não existia nenhum porão naquele cenário. Então uma coisa assim, tipo, que reforça a questão de ser, acho que esse inclusive no julgamento foi a questão chave dele ser inocentado. Mas mesmo depois da inocência, que nem eu falei, todo aquele dano psicológico, dano moral, de se reerguer depois daquilo, e muitas pessoas não conseguem, né? Tem até o caso que, não é necessariamente exatamente igual assim, mas tem o caso do Champignon, da banda Charlie Brown Jr. Nacional, né? Que após a morte do Chorão ali, agora a gente entende mais, eu mesmo não tinha entendido na época, eu não cheguei a xingar na internet, tá? Mas eu pensava um pouco disso, falava, nossa, o cara queria se aproveitar, né? Eu tinha esse pensamento, por mais que eu não tenha feito nada. Só que hoje, vendo as entrevistas da galera, dos podcasts que tem saído, tem todo um contexto para aquilo acontecer. Na verdade, eles queriam manter a banda até para as pessoas envolvidas ali, como o pessoal que tava, as famílias que dependiam disso. Foi uma coisa até um pouco altruísta, digamos assim, e o cara foi totalmente crucificado pelos próprios fãs e não aguentou aquela pressão. Isso pode acontecer muito, lógico que é um cenário um pouquinho diferente, um pouco mais particular, mas é o que eu digo, da pessoa a gente ter um julgamento antes, né, de saber exatamente o que aconteceu e apontar o dedo na cara, né, aquela questão do acusado, do suspeito já virou acusado sem realmente as devidas pesquisas das provas. Então tomar um pouco de cuidado com isso, eu acho que o filme toca nessa ferida, eu acho de uma forma muito boa. Mas é isso, pessoal, o filme A Caça é um filme que eu recomendo muito que você assista, e se você não só confiar na minha palavra, tem um adicional aqui de informações. Esse filme tem 93% de aprovações no Rotten Tomatoes, então a galera gostou muito, tanto a crítica como o público tem gostado desse filme. Tem gostado não, faz um tempo, né, 2012, mas eu recomendo muito, que eu falei, um dos meus filmes favoritos, eu recomendo que você assista, até pra tirar suas próprias conclusões, se você acha que o Lucas é inocente ou não. Eu sempre achei que fosse inocente, mas, como eu falei, essa teoria me deu uma bugadinha, eu vou assistir de novo pra ver se eu tenho uma percepção diferente. Vou ficando por aqui, pessoal, muito obrigado pelo seu tempo, novamente aquele pedinho rápido que eu sempre faço, se você puder inscrever no canal,
Caso ainda não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante. E compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de cinema e talvez que pessoas que tenham talvez assistido esse filme possam discutir um pouco sobre isso. Eu tentei não dar tantos spoilers aqui, apesar que passei por alguns pontos da trama, mas não vai estragar a sua experiência, mesmo que você assista, não tenha assistido o filme, acho que não vai estragar a sua experiência. Vou ficando por aqui, muito obrigado, tchau, tchau.